Realidade social. O Brasil é um país cheio de contrastes. É o mesmo território que abriga as mais belas paisagens do mundo e, ao mesmo tempo, uma das maiores desigualdades sociais do planeta. Desde o período colonial, a estrutura social brasileira foi construída de forma desigual. De um lado, uma elite política e econômica, de outro, as classes populares historicamente marginalizadas e silenciadas. Dentro desse contexto, nasce e se desenvolve o Comando Vermelho, ou CV como conhecemos, uma facção criminosa que, para ser compreendida de forma honesta, precisa ser analisada não pelo viés policial, mas pelo viés histórico e social. O Comando Vermelho é fruto de um sistema que marginalizou os pobres e privilegiou os ricos. É consequência direta de um Estado que muitas vezes cria o crime e que depois diz combater. Ao discutir temas como a desigualdade social, o papel das autoridades, a origem das favelas e até mesmo casos recentes como o do cantor Uan, não estamos apenas analisando fatos isolados. Estamos discutindo o Brasil, um país dividido entre esquerda e direita, entre a promessa de justiça e a realidade da exclusão. Esse tipo de conteúdo deve ser trazido para dentro da sala de aula, porque formar cidadãos críticos significa ensinar os alunos a questionar as estruturas de poder, a entender as causas da violência como parte essencial da história brasileira. O surgimento das favelas está diretamente ligado à exclusão e à falta de políticas públicas. Após a Guerra de Canudos, soldados que participaram do conflito voltaram ao Rio de Janeiro sem receber moradia ou indenização prometida. Muitos se instalaram no Morro da Providência e o local foi chamado agora de favela. Esses primeiros moradores foram apenas o início de um processo que se intensificou com a industrialização do êxodo rural. Milhares de pessoas migraram para as cidades em busca de trabalho, mas encontraram um sistema excludente. Não havia moradia, educação, saneamento, nem emprego digno. Assim, os mais pobres foram empurrados lá para os morros e periferias, construindo suas casas com suas próprias mãos em locais esquecidos pelo poder público. Ao longo da história, as favelas se tornaram um sinônimo de pobreza e criminalidade. Não porque seus moradores sejam criminosos, e sim porque o Estado sempre os tratou como inimigos, não como cidadãos. A favela nasceu da ausência do Estado e o tráfico cresceu no vazio deixado por ele. Durante a ditadura militar, o Brasil viveu um dos períodos mais autoritários de sua história. A repressão política levou à prisão milhares de militantes de esquerda. Os povos políticos foram colocados nas mesmas celas que os povos comuns. Foi uma decisão que mudaria para sempre a história da criminalidade no país. Foi no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que essa convivência forçada deu origem a uma organização baseada na solidariedade, união e resistência, o que mais tarde seria chamado de Comando Vermelho. Os presos políticos ensinavam os detentos comuns noções de organização, justiça social e lealdade coletiva. Muitos deles vinham de movimentos de esquerda e acreditavam na luta contra a opressão e a desigualdade. A influência desses ideais foi fundamental para a criação de um grupo autodenominado como Falange Vermelha. O nome vermelho fazia referência direta à esquerda política, símbolo de resistência popular, mas que, fora do contexto carcerário, seria usado para criminalizar ainda mais a imagem dos pobres e dos movimentos sociais. Com o tempo, essa organização se transformou. Ao saírem lá da prisão, os ex-detentos encontraram o mesmo cenário de miséria e abandono. Sem oportunidade, sem apoio, muitos voltaram para o crime, levando consigo a estrutura e os códigos aprendidos na prisão. Assim, a solidariedade política se misturou ao crime organizado.
mas não por escolha ideológica, mas por necessidade de sobrevivência. O Comando Vermelho é filho direto da repressão e neto da desigualdade. Não é apenas uma organização criminosa, é o reflexo de um sistema que produz exclusão e depois pune seus próprios produtos. O debate político no Brasil sempre foi polarizado entre esquerda e direita. A direita tradicional costuma defender a segurança pública com base na repressão e na ordem de que bandido bom é bandido morto. Já a esquerda costuma defender políticas sociais e oportunidades, argumentando que a violência é consequência da desigualdade e da falta de acesso aos direitos básicos. Então, nenhum dos lados podem ser vistos como simplistas. A direita, em muitos momentos, ela ignora as causas sociais da criminalidade, apostando apenas na força individual, o que aumenta o número de mortes e encarceramentos, mas não resolve o problema. Por outro lado, parte da esquerda é acusada injustamente de passar a mão na cabeça de bandido, quando propõe soluções mais humanas. O verdadeiro problema não está nas ideologias, mas na hipocrisia de quem usa a política para enriquecer e manter o povo dividido. Enquanto esquerda e direita brigam por poder, quem mora lá na favela continua sem saneamento, continua sem escola, sem segurança e sem futuro. E essa desigualdade, mantida de forma conveniente pelas elites, é que alimenta tanto o tráfico quanto o discurso autoritário. A história recente do Brasil, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mostra que a corrupção e a falta de ética não são exclusividade de nenhum partido. O problema é estrutural. Vem de cima, políticos, empresários, autoridades envolvidas em escândalos bilionários são julgados lentamente, com direito a advogados caríssimos e privilegiados, enquanto jovens periféricos são mortos ou presos por crimes muito menores. A falta de decoro das autoridades é evidente quando o Estado age com violência nas favelas, mas com complacência lá nos gabinetes. Quando um policial invade uma casa e mata uma criança, chama de erro. Quando um deputado ele desvia milhões da merenda escolar, chama-se de desvio de conduta. Esse duplo padrão mostra que o problema do Brasil não é a falta de leis, é falta de justiça verdadeira. O Estado, que deveria proteger, pune seletivamente. E a elite, que deveria dar exemplo, corrompe o próprio sistema que diz defender. Assim, o tráfico, a corrupção, as coisas erradas não acontecem lá no morro. Acontecem lá nos escritórios, nas reuniões de quem tem poder. A criminalidade dos pobres é combatida com armas. Agora, a criminalidade dos ricos é com tapinha nas costas. O episódio envolvendo o cantor Oruan é retrato moderno da seletividade do sistema. Artista nascido na periferia, Oruan se tornou conhecido no rap e no trap por letras que retratam a realidade das favelas, o cotidiano difícil e os sonhos de superação. Quando ele foi preso, parte da mídia e da sociedade o condenaram antes mesmo de qualquer prova concreta. Um padrão que se repete sempre que um jovem negro e periférico ganha algum destaque. No caso de Oruan, as investigações não apresentaram uma base sólida que justificasse a prisão. As próprias informações indicavam que quem estava envolvido diretamente com o tráfico não era ele, eram pessoas próximas a ele. Mesmo assim, o sistema o tratou como um criminoso. É importante deixar claro que Oruan, ele não faz apologia ao crime. Ele falou sobre o que viveu, o que ele viu e o que ele vê ao seu redor. Sua arte não incentiva o tráfico, ele denuncia o abandono. O rap e o trap são formas de resistência, de afirmação identitária da crítica social. Quando o Estado criminaliza o artista por falar da realidade, ele pratica uma nova forma de censura, uma tentativa de calar quem dá voz ao povo. O que incomoda em Oruan não é a sua música, mas o espelho que ela representa. E esse espelho reflete um país racista,
desigual e hipócrita. Temas como o surgimento do Comando Vermelho, a desigualdade social, a criminalização, a pobreza e a seletividade da justiça não podem ser tratados apenas como assuntos de política. Eles devem ser tratados nas escolas como parte da formação crítica dos alunos. No futuro, quando o Brasil amadurecer politicamente, o que é muito difícil, essas questões farão parte do currículo escolar. Assim como hoje nós estudamos o golpe de 1964 e a escravidão, as próximas gerações estudarão as chacinas nas favelas, a repressão estatal, os abusos de autoridade e os artistas que denunciaram essas injustiças. Um dia, nas salas de aulas, nomes como Oruan, Mirelle Franco, DJ Renan da Penha e tantos outros serão estudados como símbolos de resistência cultural e social. Porque a verdadeira história do Brasil não está apenas nos livros, está nas ruas, nas músicas e nas vozes que o poder tenta calar. O surgimento do Comando Vermelho, das favelas e da criminalidade não podem ser entendidos sem olhar para a história de exclusão que construiu o Brasil. As desigualdades não são acidentais, elas foram planejadas, sustentadas e ampliadas por um sistema que privilegia poucos e marginaliza muitos. O tráfico não começa no morro, começa na ausência do Estado, na falta de oportunidades e na corrupção de quem tem poder. As favelas não são o problema, são o reflexo de um problema muito maior. E a arte, como a do Oruan, é uma resposta legítima e necessária a essa realidade. O que hoje é motivo polêmico, amanhã é tema de estudo obrigatório nas escolas, porque é impossível entender o Brasil sem compreender a desigualdade que construiu. Então, o papel do professor é esse: provocar o pensamento, dar voz ao silêncio e transformar a indignação em conhecimento.